Você já assistiu o filme De Repente 30? É um filme bem velho. Tem uma cena famosa em que a Jenna diz que 30 anos é a idade do sucesso. Aquela cena ficou marcada na minha cabeça. Quem nunca, aos 18 anos, imaginou como seria sua vida quando chegasse aos 30? Eu me imaginava assim, já casada, com filhos e com o emprego dos sonhos. Achava que estaria estabilizada financeiramente e que teria uma vida bem confortável. Bom, podemos ter imaginado muitas coisas inclusive diferentes, mas uma coisa eu posso te dizer e talvez você concorde comigo. Quando a gente chega nos 30, a gente se sente velha. A gente tem pressa e a ansiedade toma conta. Isso porque muitas vezes não criamos e não vivemos aquela realidade que imaginamos lá atrás. As cobranças são muitas. É como se aos 30 a gente já tivesse que estar bem casada, tivesse que já ter filhos, ter um bom emprego, estar ganhando aí um bom salário, ter uma casa confortável e um cachorro. Muitas regras impostas pela nossa sociedade, né? E claro, como as cobranças são grandes, juntamente com elas, as expectativas também são. E, consequentemente, as frustrações. Isso quando não se vive exatamente aquela realidade que planejamos ou que planejaram pra gente. Eu preciso te dizer que se você conseguir deixar de lado todo esse peso, se você conseguir perceber que você não está velha demais, que você está exatamente no seu tempo e que talvez a sua frustração por ter chegado aos 30 e ainda não ter se encontrado profissionalmente tenha muito mais a ver com grandes expectativas e velhos paradigmas que você ou talvez outras pessoas por aí tenham criado, você vai conseguir respirar muito mais aliviada. E sim, toda essa condição de alívio e tranquilidade é essencial para realizarmos o nosso planejamento de mudança e podermos ir atrás de uma realidade melhor. Sem tranquilidade, com essa pressa e com esse sentimento de que você está atrasada, você não vai conseguir nada. Ou melhor, vai conseguir sim, vai conseguir ficar mais angustiada à medida que o tempo está passando. Então, para seguirmos aqui nesse vídeo, precisamos fazer um trato. Vamos respirar fundo e entender que tudo está como deveria e poderia estar. E que sempre é tempo de buscarmos ser mais realizadas profissionalmente. Combinado? A Mariana chegou para mim na nossa primeira sessão com a seguinte frase. Abre aspas. Eu fiz 30 anos na semana passada e quero te falar exatamente como funciona a minha vida. Me formei numa coisa que eu não gosto de fazer, acabei trabalhando com outra coisa que eu também não gosto e ainda não sei o que eu quero. Até hoje não descobri o que eu quero fazer da minha vida e continuo presa num emprego mais ou menos, numa empresa mais ou menos. Fecha aspas. E o que a gente diz para Mariana? Será que ela se acomodou? Será que ela se conformou? A Mariana, assim como muitas pessoas, simplesmente toca a vida, segue sua vida aí, trabalha pelo dinheiro, pensa às vezes em largar tudo e recomeçar do zero, mas não pode porque tem que manter o seu padrão de vida, tem contas, boletos para pagar. E a Mariana se sente frustrada porque realmente pensou que quando chegasse aos 30 estaria realizada, estaria fazendo um trabalho que gostava e ganharia um salário maior, só que não. Aí a gente volta a olhar para as cobranças pré-existentes da nossa sociedade. Precisamos voltar lá naquela história, lá na cena do filme que eu comentei aqui no começo do vídeo. Há grandes expectativas em torno dos 30, principalmente para a mulher, porque aí temos uma questão também de conciliar, né? Uma boa carreira, um bom casamento e a maternidade. O fato é que o sentimento da maioria das mulheres aí na casa dos 30 em relação à carreira é que ou estão perdidas ou estão insatisfeitas, ou os dois, né? E por que será que estamos tão perdidas e insatisfeitas profissionalmente? Bom, vamos começar falando aí sobre esse sentimento de estar perdida. Aqui eu vou pedir licença para falar da minha geração, que talvez seja a sua também. Falo da geração das nascidas entre os anos 70 e 90. O que você ouviu do seu pai ou da sua mãe ou de alguém que te criou sobre carreira, sobre ter um emprego, sobre trabalhar? Aprendemos que tínhamos que trabalhar, que o trabalho nos tornava dignas. Tínhamos que entrar numa grande empresa e fazer carreira, abraçar as oportunidades que aparecessem.
Aprendemos que tínhamos que ganhar dinheiro. E entre um desses aprendizados e outro, escolhemos aí qual faculdade iríamos fazer. Se é que realmente tivemos condição de escolher, né? Porque muitas vezes lá, aos 17, 18 anos, a gente não tem muito poder de escolha. A gente não sabe nem quem a gente é, quem dirá qual curso ou qual profissão a gente vai seguir. E muitas vezes a gente acaba sendo influenciada aí na escolha da nossa faculdade. Ser feliz no trabalho? Mas que ilusão é essa? Dê graças a Deus que você tem um trabalho e é uma empresa boa. Era isso. Ter um emprego significava trabalhar numa empresa grande, com grandes possibilidades de crescimento e receber aí o nosso salário em dia que, claro, pudesse pagar as nossas contas. Eu não sei você, mas eu realmente ouvi muito isso na minha vida. A minha geração entendia como carreira apenas o nosso meio de sobrevivência. Algo que você tinha que fazer para se dignificar e pagar suas contas no final do mês. E ponto, era isso. E você já percebeu que, de forma geral, a noção de sucesso está atrelado ao dinheiro? E aí, quando as pessoas chegam lá, nesse suposto sucesso, elas se dão conta que não ligam tanto assim para isso. O que queriam mesmo era uma outra opção que fizesse mais sentido. Só que aí elas já estão presas aí a um padrão de vida financeiro que é difícil se livrar. É aí que vem um tal de Deus me livre mudar de carreira, mas quem me dera. Temos que lidar com as críticas dos outros, com o que os outros vão pensar e, claro, com as nossas próprias frustrações, medos e inseguranças. E tudo isso acontece porque você, assim como eu, não fomos ensinadas a pensar na carreira num âmbito mais macro, que levasse em consideração várias outras questões, que minimamente pudesse trazer para a nossa vida um senso de significado maior, de realização. Não nos ensinaram que o trabalho deveria sim estar ligado a quem somos, a um propósito, a uma causa maior. E aí o que acontece, e inclusive aconteceu comigo também, é que a gente vai levando nossa vida profissional conforme as oportunidades vão aparecendo, sem muito bem saber o que queremos e aonde vamos chegar. Sabe o que eu me lembrei essa semana? Em algum tempo da minha vida profissional, posso dizer que em 60% dela, isso lá atrás, há mais de 6 anos, eu tinha um trabalho em que eu contava os minutos, contava as horas do dia para poder ir embora, para encerrar o expediente. Isso já aconteceu com você? Se você já viveu algum tipo de insatisfação profissional no seu trabalho, com certeza isso já aconteceu em algum momento. Mas o que eu me dei conta é que isso acontecia comigo o tempo todo dia era essa mesma coisa. E eu achava que aquilo era normal, porque fazia parte da minha vida. Eu trabalhava contando os minutos para poder ir embora e poder fazer então alguma coisa que eu gostava. Sério, e isso é muito ruim, é péssimo. E durante muito tempo eu achava que a minha insatisfação profissional era culpa minha. Era eu que não me adaptava, eu que ia de emprego em emprego e não conseguia ser feliz em nenhum. Eu achava que eu é que devia reduzir as minhas expectativas e sonhar menos alto. Talvez assim eu me sentiria menos insatisfeita com a minha carreira. Eu me peguei pensando nisso esses dias e fui entender por que a nossa geração, e aí eu falo de novo dos nascidos entre os anos de 70 e 90, está tão insatisfeita profissionalmente. A nossa geração é vista como a geração mimada, a geração que quer demais. Até as gerações passadas, o significado do trabalho estava relacionado a algo como sacrifícios. O trabalho sempre foi visto como uma necessidade inquestionável. Era simplesmente uma forma de subsistência. E as pessoas viviam tão preocupadas em conseguir sobreviver que não paravam para analisar se gostavam ou não de fazer aquilo. Só que a partir da nossa geração algo mudou. Hoje temos direito à realização profissional. Sim, estar realizada profissionalmente não é um privilégio, é um direito. E isso aconteceu porque a abundância material em que vivemos atualmente liberou as nossas mentes para nos preocuparmos com outras coisas, como, por exemplo, a felicidade que sentimos no nosso trabalho, ou até mesmo o sentido ou propósito do trabalho que fazemos. Então, na verdade, se você se sente insatisfeita profissionalmente, a culpa não é sua, tampouco da sua geração de expectativas mais elevadas. O que acontece é que a realidade do mundo do trabalho mudou completamente nas últimas décadas. E isso fez gerar em nós uma necessidade de buscar por mais significado, sentido e prazer na vida profissional que antigamente simplesmente não existia. E ó, eu vou te falar, melhor estar insatisfeita profissionalmente e conseguir assumir e olhar para isso na tentativa de buscar soluções do que continuar a mentir para si mesma, afirmando que trabalho é chato mesmo, que é assim mesmo, que todas as mudanças vão dar no mesmo e por aí vai. Então, eu sei como é.
Também não me ensinaram a pensar na carreira de uma forma que ela tivesse atrelada à verdadeira realização. A culpa não é minha, a culpa também não é sua. A questão é o que faremos diante disso. Vamos continuar atendendo antigos paradigmas que nem sequer são nossos, ou vamos nos arriscar num processo novo e sim doloroso de mudanças? Vamos entender que as nossas frustrações estão mais ligadas às expectativas muito altas do que propriamente à realidade ruim que vivemos, ou vamos continuar ansiosos aí, achando que não temos mais tempo para nada? Uma coisa é muito maravilhosa nesse cenário todo, apesar dos grandes desafios que a gente vive, e isso com certeza inclui a tal da realização profissional que tanto queremos, nunca vivemos um tempo em que fôssemos tão livres, em que pudéssemos tanto, em que o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha estivesse tão evidenciado. Podemos mudar, repensar, reavaliar, temos mais consciência sobre tudo à nossa volta e, claro, sobre nós mesmas também. Isso nos traz imensas oportunidades de reconsiderar, de recomeçar, de tomar novas atitudes. Isso sem falar nas inúmeras possibilidades que existem por aí. E aí falo de possibilidades de carreira mesmo. Hoje em dia tem demanda para tudo e isso sem dúvida é maravilhoso. Mas precisamos nos livrar dos antigos paradigmas e do peso das nossas próprias expectativas elevadas. Então, se você chegou aos 30 e não se encontrou ainda na sua carreira, continue a busca. Nunca é tarde para mudar algo que não nos faz feliz. Conta aí se essa mensagem fez sentido para você. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.